A reunião da família parecia mais um tribunal. Eu estava sentada no sofá da minha própria casa, olhando para os rostos falsamente sérios dos meus pais e minha irmã Juliana. Ela, como sempre, exalava aquele ar de vítima injustiçada, com as mãos sobre a barriga levemente saliente da gravidez. Minha mãe foi a primeira a falar, cruzando as mãos no colo como se estivesse prestes a me dar um conselho sábio. Querida, precisamos conversar sobre algo muito importante. Meu pai se inclinou para a frente, com aquele tom de voz autoritário que ele achava que ainda funcionava comigo. Você já mora aqui sozinha há um tempo, tem um bom emprego e estabilidade financeira. Acho que está na hora de fazer algo pela sua família. Olhei de um para o outro, sem entender. Tá. E onde vocês querem chegar? Minha mãe trocou um olhar rápido com meu pai antes de soltar a bomba. Juliana precisa dessa casa. Fiquei em silêncio por um instante, processando o absurdo que eu tinha acabado de ouvir. Como é que é? Juliana soltou um suspiro dramático. Você sabe que estou grávida, e o pai do bebê sumiu. Não tenho um lugar fixo para morar, e essa casa seria perfeita para eu criar meu filho. E daí? Interrompi, seca. Ela regalou os olhos, como se minha resposta fosse um insulto pessoal. Meu pai então tomou a frente. Filha, pense com calma. Você pode comprar outra casa no futuro, mas sua irmã está numa situação delicada. É seu dever ajudá-la. Meu dever? Dei uma risada seca e descruzei as pernas, apoiando os cotovelos nos joelhos. Então deixa eu ver se entendi. Vocês querem que eu saia da minha própria casa para Juliana morar aqui com o bebê dela? Minha mãe acenou com a cabeça rapidamente, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Isso mesmo, querida. Nós achamos que seria o melhor para a família. O riso que escapou da minha boca foi amargo. O melhor para a família, ou o melhor para Juliana? O silêncio que se seguiu confirmou o que eu já sabia. Deixa eu perguntar uma coisa, continuei, cruzando os braços. Vocês cogitaram vender alguma coisa para ajudar a princesinha aqui? Quem sabe a casa de vocês? Ou o carro novo que o papai comprou? Minha mãe franziu o rosto como se eu tivesse falado um absurdo. Não seja ridícula. Nós precisamos da nossa casa. E eu não preciso da minha. Meu pai bateu a mão no braço do sofá, impaciente. Você está sendo egoísta. A sua irmã está grávida. E eu não coloquei um filho na barriga dela. Se ela teve maturidade para abrir as pernas, que tenha maturidade para se virar agora. Como você pode ser tão cruel? Minha mãe levou a mão ao peito, como se eu tivesse cometido um crime. Juliana, que até então fingia chorar silenciosamente, levantou o rosto vermelho de raiva. Você é uma vadia insensível. Levantei-me de uma vez, e o clima no ambiente ficou pesado. O que eu sou, Juliana? Ela engoliu em seco, mas manteve a pose. Uma egoísta. Você sempre teve tudo e nunca quis dividir nada comigo. Meu sangue ferveu. Ah, engraçado você dizer isso, porque a vida inteira fui eu quem se ferrou para que você tivesse tudo. Enquanto eu trabalhava, você ganhava presente sem levantar um dedo. Enquanto eu pagava contas, você torrava dinheiro com roupa e maquiagem. Mas agora, quando se meteu numa enrascada, eu tenho que ser boazinha e te dar a minha casa? Ela não respondeu. Meu pai se levantou, bufando. Se você tivesse um pingo de compaixão, já teria entregado essa casa sem que a gente precisasse pedir. Respirei fundo, mantendo a calma. Quer saber? A resposta é não. Não vou sair da minha casa, não vou dar nada para Juliana e não quero mais ouvir esse assunto. Minha mãe levou a mão ao rosto como se estivesse prestes a desmaiar. Meu pai fechou a cara. Juliana, de braços cruzados, me olhava como se eu fosse um monstro. Então é assim que vai ser? Meu pai murmurou, os olhos frios. Exatamente assim. Você vai se arrepender. Eu sorri de canto. Duvido. Virei as costas e fui para meu quarto, deixando para trás o silêncio ensurdecedor da indignação deles. Eu já sabia que não iam aceitar um não como resposta. Mas não imaginava até onde estavam dispostos a chegar. Os dias seguintes foram um inferno. Depois de ter recusado ceder minha casa para Juliana, meus pais começaram uma campanha de tortura psicológica. Não era mais apenas chantagem emocional, agora, era guerra. Tudo começou com ligações. Primeiro, minha mãe me ligava 20 vezes por dia, alternando entre choro, gritos e ameaças veladas. Você quer que a sua irmã acabe morando na rua? É isso? O bebê dela não merece um lar? Quando eu não atendia, meu pai assumia.
Você está se achando muito independente, mas lembre-se de quem te criou. Nós te demos tudo, e agora que precisamos, você vira as costas? Eu bloqueei os números. Eles passaram a aparecer na minha casa sem aviso, batendo na porta como se fossem arrombar. No começo, ignorei, mas eles não paravam. Uma noite, estava assistindo TV quando ouvi batidas violentas. Suspirei, já sabendo quem era. Abre essa porta agora. A voz do meu pai ecoou pela sala. Revirei os olhos e permaneci no sofá. Sabemos que você está aí, sua ingrata. Minha mãe gritou. Deixei que gritassem até cansarem e irem embora. Mas a coisa não parou por aí. Juliana passou a me difamar nas redes sociais. Postava indiretas o tempo todo. É triste ver como algumas pessoas só pensam em si mesmas. Mas Deus está vendo tudo. A parte engraçada era ver os comentários dos amigos dela, cheios de pena. Força, Ju. Você não merece passar por isso. Sua irmã é um monstro. Como alguém pode ser tão fria? Ri sozinha. Eles achavam que eu ligava, mas as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Certa noite, voltando para casa depois do trabalho, notei um carro no retrovisor que parecia estar me seguindo. Diminui a velocidade, troquei de faixa, virei algumas esquinas sem sentido. O carro continuava lá. Meu coração acelerou. Respirei fundo e decidi testar. Entrei numa rua qualquer e dei voltas no quarteirão. O carro fez o mesmo. Minha paciência explodiu. Freei bruscamente. O carro quase bateu na minha traseira. Desci do carro, o sangue fervendo nas veias. A porta do carro de trás se abriu. Minha irmã saiu primeiro, furiosa. Sua idiota! Gritou, marchando na minha direção. Antes que eu pudesse reagir, a mão dela acertou meu rosto com um tapa forte. A dor veio acompanhada de um calor furioso subindo pelo meu corpo. Você é uma egoísta nojenta. Não pode simplesmente deixar sua própria família na mão. Minha visão ficou vermelha. Levantei a mão para devolver o tapa, mas antes que conseguisse, meus pais desceram do carro. Minha mãe se jogou na frente dela, os olhos cheios de fúria. Não toque na sua irmã. Meu pai apontou o dedo na minha cara. Olha só o que você se tornou. Uma pessoa amargurada e rancorosa. Eu? Minha voz saiu ríspida. Eu sou a errada aqui? Vocês estão me seguindo. Isso é doentio. Juliana riu, sarcástica. Doentio é ver sua própria família precisando e não mover um dedo para ajudar. Cruzei os braços, segurando a raiva. Ajudar? Isso aqui não é pedido de ajuda, é uma emboscada. Minha mãe bufou. Você está nos obrigando a agir assim. Se você fosse mais compreensiva, nada disso estaria acontecendo. Respirei fundo, cerrando os punhos. Já deu para mim. Não quero ver vocês nunca mais. Meu pai se enrijeceu. Isso não vai ficar assim. Quer saber? Façam o que quiserem. Eu cansei. Entrei no carro e fui embora, deixando os três parados no meio da rua, fervendo de ódio. Aquele foi o momento exato em que decidi. Eu ia sumir da vida deles. Eu sabia que aquilo não ia acabar ali. Meus pais e minha irmã nunca aceitavam um não como resposta. Eles iam continuar me perseguindo até conseguirem o que queriam. Por isso, tomei a decisão mais óbvia. Eu ia desaparecer. Naquela mesma noite, sentei no sofá da minha casa e comecei a planejar. Se eu fosse ficar, eles iam me enlouquecer. Não adiantava bloqueá-los, mudar de número ou ignorar. Eles sempre davam um jeito de me infernizar. Peguei meu celular e comecei a procurar um novo apartamento. Eu tinha dinheiro suficiente para sair sem dar satisfação. Em menos de 1 hora, encontrei um lugar perfeito. Longe. Anônimo. Fora do radar deles. Não avisei ninguém. No dia seguinte, pedi demissão do meu emprego. Eu já tinha economias e oportunidades melhores em outra cidade. Então, organizei tudo rápido. Empacotei apenas o essencial e chamei uma empresa de mudanças. Não ia deixar rastros. Na noite anterior à mudança, tive uma sensação estranha. Algo me dizia que eles estavam tramando alguma coisa. E eu estava certa. Já era tarde quando ouvi a campainha tocar. Que inferno! Murmurei, levantando do sofá. Olhei pelo olho mágico e meu estômago revirou. Meus pais e minha irmã.
Juliana estava com os braços cruzados, o rosto contorcido de raiva. Minha mãe tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Meu pai estava sério, com aquela expressão de quem estava prestes a explodir. Ignorei. Não ia abrir. A campainha tocou de novo. E de novo. Depois vieram as batidas. Fortes, violentas. Sabemos que você está aí. Juliana gritou. Continuei calada. Não seja infantil. Abre essa porra dessa porta. Meu pai berrou. O barulho era tão alto que os vizinhos começaram a abrir as janelas para olhar. Eu podia sentir o constrangimento crescendo dentro de mim, mas me mantive firme. Foi quando ouvi minha mãe soltar a cartada final. Se você não abrir essa porta, vamos chamar a polícia. Vamos dizer que você nos agrediu e nos expulsou de casa. Arregalei os olhos. Então era esse o plano? Me ferrar de qualquer jeito? Respirei fundo, peguei o celular e liguei primeiro. Boa noite, preciso de uma viatura no meu endereço. Tem 3 pessoas tentando invadir minha casa. A policial do outro lado foi rápida. Você está em perigo? Não sei até onde eles vão. Mas eles estão batendo na porta e gritando. Já estamos enviando uma viatura. Desliguei e esperei. Minutos depois, as sirenes ecoaram pela rua. Eu nunca vi meu pai ficar tão pálido. Os policiais desceram da viatura e vieram direto até a porta. Eu abri com a cara mais lavada do mundo. Algum problema aqui, senhorita? Fiz meu melhor olhar de vítima. Sim, esses 3 estavam tentando invadir minha casa. Eu já pedi inúmeras vezes para me deixarem em paz, mas continuam me perseguindo. Minha mãe arregalou os olhos. Isso é mentira. Ela é nossa filha. O policial se virou para ela. E ela já pediu para vocês irem embora? Meu pai tentou recuperar a compostura. Nós só queríamos conversar. O policial não caiu nessa. Isso não é jeito de conversar. Vocês estão fazendo escândalo na rua e perturbando a paz. Juliana cruzou os braços. Ela é uma egoísta. Tá jogando a própria família na rua. O policial olhou para mim. Você quer que eles saiam daqui? Cruzei os braços e olhei diretamente para o meu pai. Quero que nunca mais voltem. Minha mãe começou a chorar. Você vai se arrepender disso. Dúvido. Respondi. Os policiais os escoltaram para fora da rua, e eu finalmente pude respirar aliviada. No dia seguinte, eu já estava em outra cidade. Cortei tudo. Bloqueei todos. Sem redes sociais, sem contato. Nada. E foi aí que começou o desespero deles. Mudar de cidade foi como arrancar um peso gigantesco nas costas. Finalmente, eu estava livre. Acordei na minha nova casa com silêncio absoluto. Nada de mensagens histéricas, ligações infinitas ou batidas na porta de madrugada. Mas eu sabia que não ia durar muito. No terceiro dia após minha mudança, minha caixa de e-mail começou a encher. Assunto: você não pode fazer isso conosco. Mãe. Filha, como você pôde fazer isso? Nos abandonar assim? Estamos desesperados. Sua irmã não tem onde morar. Seu pai e eu estamos com muitas dívidas. Você sempre nos ajudou. Por que está sendo tão cruel agora? Assunto: precisamos conversar. Pai. Isso passou dos limites. Você acha que pode nos tratar assim? Você só conseguiu tudo isso por nossa causa. Seja madura e resolva as coisas como uma adulta. Assunto: sua vingança doentia. Juliana. Você é uma monstra. Tá feliz agora, sua nojenta? Mamãe está doente. Papai tá arrasado. Tudo por sua culpa. Você vai pagar por isso. Li todas as mensagens com um misto de raiva e satisfação. Eles estavam sentindo na pele o que sempre fizeram comigo. Eu poderia ter sentido pena. Poderia ter me comovido. Mas só conseguia lembrar das vezes que me humilharam, das chantagens, das manipulações. Agora era a vez deles sentirem o gosto do desespero. Deixei todas as mensagens sem resposta. Mas, quanto mais eu ignorava, mais agressivos eles ficavam. Uma semana depois, cheguei do trabalho e percebi que alguém estava me esperando na porta do prédio. Juliana. Ela estava encostada no meu portão, braços cruzados, olhos vermelhos de raiva. Que merda você está fazendo aqui? Perguntei, gelada. Ela avançou até mim. Você acabou com a nossa vida.
Eu não fiz nada. Vocês se afundaram sozinhos. Eu fui despejada por sua culpa. Mamãe e papai estão prestes a perder a casa. Você nos largou sem nada. Cruzei os braços, impassível. Interessante. Achei que vocês fossem tão superiores, tão cheios de certeza de que eu era um estorvo. Parece que o estorvo era quem bancava tudo, né? Ela estalou a língua, furiosa. Você tá adorando isso, né? Aposto que tá rindo da nossa cara. Eu estava. Vai embora, Juliana. Não tenho nada para você. Ela me encarou por longos segundos, tremendo de ódio. Você vai se arrepender. Dei um sorriso frio. Não vai ser hoje. Entrei no prédio e fechei a porta na cara dela. Mal sabia eu que aquilo estava longe de acabar. Minha mudança foi planejada nos mínimos detalhes. Eu apaguei rastros, troquei de número, bloqueei todos os contatos. Não divulguei meu novo endereço, paguei por serviços em dinheiro e evitei qualquer conexão que pudesse me ligar ao passado. Então, como diabos Juliana me encontrou? A resposta veio quando investiguei um pouco mais. Meu antigo banco. Mesmo tendo fechado a conta principal, ainda havia uma pendência com cartão antigo. Eles mandaram uma correspondência para o meu novo endereço. E eu sabia que meus pais ainda tinham acesso às minhas antigas contas bancárias. Foi assim que ela me rastreou. Não demorou muito para que outra surpresa desagradável acontecesse. Voltando do mercado, avistei Juliana de novo, parada na frente do meu prédio. Só que dessa vez, ela não estava sozinha. Meus pais estavam com ela. Suspirei, já sentindo o estômago revirar. Eles realmente não tinham limites. Finalmente te achamos. Juliana veio na minha direção, esbravejando. Você acha que pode fugir da gente? Ah, que saudade eu tava de ver vocês, falei, a voz carregada de ironia. Juliana me olhou como se estivesse prestes a explodir. Você destruiu a minha vida. Antes que eu pudesse reagir, ela ergueu a mão e me deu outro tapa na cara. Dessa vez, eu não recuei. Dessa vez, ela não saiu ilesa. Minha mão subiu rápido e forte. O tapa ecoou alto, tão forte que Juliana cambaleou para trás. Sua maldita! Ela gritou, segurando o rosto, completamente em choque. Meus pais ficaram em silêncio por alguns segundos. Eles não esperavam essa reação. Sempre fui a filha pacífica, a que engolia os desaforos, que evitava brigas. Essa versão minha morreu no dia em que tentaram me expulsar da minha própria casa. Chega disso! Rosnei, apontando o dedo na cara de cada um. O joguinho de vocês acabou. Meu pai avançou. Você perdeu a cabeça? Como tem coragem de bater na sua irmã? Eu ri, descrente. Ah, mas quando ela me bateu primeiro, vocês ficaram quietinhos, né? Agora que levou o troco, estão horrorizados? Hipócritas. Minha mãe balançou a cabeça, fingindo uma expressão de mágoa. Não foi para isso que te criamos. Vocês não me criaram, vocês me usaram. Eu fui a trouxa que bancou a casa, os luxos, os caprichos da princesinha Juliana. Juliana ainda tentava se recompor, mas a raiva era nítida no olhar. Você é uma egoísta nojenta. Cruzei os braços. E vocês são parasitas. E já que estão tão preocupados com Juliana, levem ela para a casa de vocês. Silêncio. Meu pai se remexeu desconfortável. Minha mãe desviou o olhar. Eu gargalhei. Hipócritas. Ah, entendi. Agora que o dinheiro sumiu, vocês não querem mais carregar o fardo, né? Minha mãe tentou argumentar, mas eu já estava farta. Caiam fora. Não tem mais nada aqui para vocês. Eles não tinham para onde correr. Perderam a casa, perderam meu dinheiro, perderam o controle sobre mim. E aquilo era só o começo. Eu achava que minha resposta seria o suficiente para fazer com que eles me deixassem em paz. Mas subestimei o desespero de parasitas quando percebem que perderam a fonte de sustento. A primeira tentativa foi no mesmo dia. Depois de eu ter deixado bem claro que não queria vê-los nunca mais, meus pais e Juliana foram para um hotel barato e começaram a me bombardear com ligações. Primeiro, vieram as ameaças. Você vai se arrepender disso. Berrou Juliana em um dos áudios. Você me tirou tudo, mas eu vou fazer você pagar. Depois, o tom mudou. Minha mãe adotou a tática da chantagem emocional. Filha, entenda o nosso lado. Nós só queríamos que Juliana tivesse uma chance. Ela sempre foi mais frágil que você.
Meu pai veio com abordagem arrogante. Você tem a obrigação de nos ajudar. Somos sua família. E eu não respondi nenhuma das mensagens. Bloqueei os 3. Então, eles começaram a procurar outras formas de me alcançar. Fizeram um escândalo no meu prédio, gritando meu nome, implorando para que eu descesse. O porteiro teve que chamar a polícia para afastá-los. Depois, minha mãe encontrou meu trabalho e apareceu lá chorando. Minha filha, eu estou passando fome. O segurança precisou escoltá-la para fora. Foi humilhante. Para ela. Mas o auge do desespero veio dias depois, quando acordei com barulhos do lado de fora da minha porta. Alguém estava mexendo na fechadura. Peguei meu celular e liguei para a portaria. Tem alguém tentando entrar no meu apartamento, sussurrei. Do outro lado da linha, o porteiro confirmou o que eu já sabia. São seus pais e sua irmã. Eles tentaram enganar a gente dizendo que moravam aqui. Agora estão tentando arrombar a porta. Me vesti às pressas e saí decidida. Abri a porta com força e os 3 levaram um susto. Vocês enlouqueceram de vez? Juliana foi a primeira a reagir. Você não atende, não responde, nos trata como lixo. O que esperava? Meu pai tentou empurrar a porta para entrar, mas eu bloqueei. Vocês não vão entrar. Minha mãe começou a chorar. Filha, estamos sem dinheiro. O hotel expulsou a gente. Não temos para onde ir. Revirei os olhos. E eu com isso? Você tem uma casa. Juliana gritou, descontrolada. É um apartamento enorme e só você mora aqui. Não é justo. Me aproximei dela, encarei seu rosto patético de súplica e falei bem devagar. Nada do que você quer importa para mim. Meus pais me olharam com choque. Eles perceberam, naquele momento, que eu não era mais manipulável. Então é isso? Minha mãe fungou. Você vai deixar sua família na rua? Me inclinei contra a porta e sorri. Já deixei. Bati a porta na cara deles e liguei para a polícia. Dessa vez, eu faria uma denúncia formal. Se pensaram que poderiam me intimidar, descobriram que estavam muito, muito enganados. A campainha continuava, e as batidas na porta estavam mais violentas, como se estivessem dispostas a me derrubar. Meu coração disparava, mas mantive a calma. Eu sabia que não podia ceder. Eles estavam tentando me manipular mais uma vez, só que dessa vez eu tinha um truque na manga. Desliguei o celular e fui até a janela. Meus pais e Juliana estavam lá, agitados, sem perceberem que eu os observava. O tempo estava passando e a polícia já estava a caminho, mas eu precisava de mais. Eles precisavam entender que eu não era mais a garota frágil que podia ser controlada. Ouvi meu pai gritar novamente: "Abra a porta agora. Você vai se arrepender." Sorri sozinha, sem expressão alguma. Eles estavam tão desesperados, tão certos de que minha resistência não duraria. Mas estavam errados. Peguei o envelope que havia deixado na mesa da sala e abri. Dentro, estavam as provas que eu precisava. Documentos, contratos, tudo que mostrava o quanto meus pais haviam se aproveitado de mim ao longo dos anos. Não só as manipulações financeiras, mas também os abusos emocionais. E mais, tinham registros das conversas que eu gravei ao longo dos meses de perseguições, chantagens e ameaças. Poderia ter simplesmente desaparecido sem deixar rastros, mas decidi que, para essa história ter um final realmente satisfatório, eu precisava dar uma lição que eles nunca esqueceriam. Minha mão estava firme enquanto digitava uma mensagem rápida no meu celular. Quando a resposta chegou, senti um alívio estranho. Não seria mais só eu contra eles. Agora, havia uma força ao meu lado. A campainha tocou novamente, mas desta vez eu estava pronta. Fui até a porta e a abri, mas não me movi. Fiquei parada, olhando para os 3, agora perplexos. Não havia mais raiva ou rancor, só uma calma imperturbável. Você não pode fazer isso. Juliana gritou, a expressão cheia de desespero. Você vai pagar por isso. Eu já paguei o suficiente, Juliana. Eu disse, sem levantar a voz. Agora é a sua vez. Minha mãe tentou dar um passo à frente, mas eu a interrompi, segurando o envelope na mão. Eu tenho algo para você ver. Ouvi dizer que não gostam de segredos, então, aqui estão os de vocês. Lancei os documentos no chão, deixando que eles olhassem. Todos os detalhes estavam ali.
Os investimentos mal feitos, a falsificação de assinaturas, as manipulações financeiras e até as ameaças disfarçadas de conselhos de família. Eles encararam aquilo, incrédulos, tentando entender como eu consegui tudo isso. Mas a maior surpresa estava prestes a chegar. Eu sei que vocês pensaram que poderiam me intimidar, mas a verdade é que sempre fui mais inteligente do que imaginavam. Eu falei com um sorriso frio. E agora, vou garantir que ninguém mais caia nas suas mentiras. Peguei o celular novamente e, com um simples toque, encaminhei tudo para os órgãos responsáveis. As evidências estavam agora nas mãos da polícia, e a justiça finalmente seria feita. Mas eu não ia parar por aí. Agora, vocês vão perder mais do que uma casa. Eu os encarei, vendo a reação deles se transformar de raiva para pânico. Vou garantir que a verdade sobre vocês seja conhecida. Não só por me perseguirem, mas por todo o mal que fizeram a outras pessoas. Isso vai afetar tudo o que vocês construíram. Eles tentaram argumentar, implorar, mas era tarde demais. A última peça do quebra-cabeça estava no lugar. A polícia chegou pouco depois, levando os 3. Não demorou muito até que soubessem que suas ações tinham consequências que iam muito além de me forçar a sair da minha casa. Mas, ao contrário do que imaginavam, a situação não terminou como uma vitória para eles. Aliás, acabou sendo um escândalo, e a vergonha foi maior que qualquer dinheiro ou propriedade. Juliana ficou em silêncio, encarando o abismo que ela mesma criou, sem saber para onde ir. Minha mãe e meu pai, tão acostumados a manipular tudo ao redor, foram levados para uma investigação que culminaria em mais do que apenas uma visita à delegacia. Eu, por outro lado, respirei aliviada. A sensação de ter finalmente assumido o controle foi indescritível. Eu estava livre, e mais do que isso, eu tinha feito justiça. Antes de fechar a porta, olhei para a casa que um dia foi minha, mas que agora estava distante. Uma nova vida me aguardava, uma vida onde eu não teria mais que aturar as manipulações da minha família. Eu não precisava mais deles, e isso, para mim, era verdadeira vitória. E assim, eu me libertei. Finalmente estava livre da perseguição implacável daqueles aproveitadores.